안녕하십니까? Oi, Hello, pessoal. 너무 아름다운 저녁입니다. É uma noite muito agradável. 우리가 이렇게 아름다운 찬송을 들을 수 있는 건 정말 꿈 같은. Parece um sonho a gente poder escutar tais louvores. 사실 그라시아서는 O Coral Gracias, 2009년 em 2009, ganhou o prêmio de melhor coral na competição internacional de coral. 아마 오늘 저 부른 저 찬송은 세계 어느 누구도 저렇게 Esse cântico que eles cantaram hoje à noite, eu acho que eles cantaram de uma forma tão maravilhosa que ninguém pode cantar assim. 그라시아서는 여러분들을 위해서 내일 저녁을 아름답게 만들고 O Coral Gracias está preparando uma coisa maravilhosa para vocês para amanhã à noite. 찬송과 함께 그 말씀을 들을 수 있는 얼마나 감사합니다. É tão gratificante a gente poder escutar esses louvores antes de escutar a palavra. Mais uma vez, vamos ler João capítulo 11, do versículo 28. 요한복음 8. 28절을 Por favor, procurem João capítulo 11, do versículo 28. Versículo 28 até o versículo 40. Vamos ler. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Perguntou: Onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta em cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Muito obrigado. Em João capítulo 11, a Bíblia nos diz o quê? Que Jesus chorou. 그리고 예수님께서 그 가족들과 유대인의 우는 눈물도 E os judeus e a família do morto também viu a lágrima. 예수님의 눈물은 유대인하고 전혀 다른 성격의 As lágrimas de Jesus eram diferentes das lágrimas dos judeus. 그들은 나사로가 죽었음이라고 울고 있어요. Eles estavam chorando pela morte de Lázaro. 예수님은 나사로가 죽었다고 울지 않았어요. Mas Jesus não morreu pela morte de Lázaro. 왜냐하면 예수님은 나사로 다시 살 것이기 때문에 Por quê? Jesus sabia que Lázaro ressuscitaria. 죽지 않음을 위하여 예수님은 눈물을 흘리고 있어요. Então Jesus estava chorando porque eles não creram. 80년도 Em 1980, era um inverno muito frio. 제가 그때 어떤 목사님이 저를 찾아왔어요. Naquele tempo, um pastor veio me procurar. 저에게 말하기를 우리 교회 와서 집회 한번 Ele veio e falou para mim: Pastor, vem fazer uma conferência na minha igreja. 그분은 나 환자셨고요. Ele era um leproso 있는 교회도 나 환자들의 사는 동네였어요. e ele estava numa igreja também que era numa vila de 그 leprosos. 목사님하고 이제 시간을 날짜를 정해서 하겠다고. E aí eu falei para ele: Vamos decidir o dia e a hora que daí eu vou lá. 그 목사님 이렇게 저를 보고 목사님 보고 오셔야 합니다. Aí o pastor olhou para mim e falou: Pastor, o senhor tem que vir. Sim, eu vou. 이분이 계속 저를 보거나 와야 Ele continuamente naquele dia falou: O senhor tem que vir, tem que vir. 우리가 약속을 하지 않느냐고 하겠다. Eu falei: A gente já não prometeu, tá lá? Sim, eu vou. 말씀하시기를 Mas esse pastor falou o quê? O pastor, o senhor tem que vir. Sim, eu vou. O senhor tem que vir. 내가 간다고 하냐. Tá, eu já falei que eu vou, não falei? 목사님이 이야기를 Aquele pastor falou. 사실은 한 달 전에 우리 교회 집회를 하기로 돼. Na verdade, um mês antes, a nossa igreja ia fazer uma conferência.
E um pastor prometeu que ia vir. Mas uma semana antes da conferência, ele ligou falando que não ia poder vir para a conferência porque ele estava ocupado. E todos os membros da nossa igreja se decepcionaram. Existe algo mais importante para o pastor do que uma conferência? Com certeza, ele não veio porque ele estava ocupado. Mas ele não quis vir porque nós somos leprosos. Os leprosos não têm oportunidade de escutar a palavra de Deus. E assim todos os membros da igreja ficaram cheios de raiva e de reclamação. Aí o pastor falou para mim: se até o senhor não vier, pastor Park, toda a nossa igreja vai ficar contra Deus. Ele queria que eu fosse de qualquer jeito. Aí eu falei: pode ir, pode me crucificar que eu vou. Mas mesmo assim ele ainda estava inseguro. E ele falou: vamos sair para comer. E eu o segui. E a gente foi num restaurante grande. E num pequeno quarto nós dois sentamos um de frente para o outro. E numa frigideira bem grande, a gente estava fritando costela de boi. Pessoal, naquele tempo eu tinha uma vida muito difícil. Então nem em sonho podia sonhar com costela. Eu tinha mexido na minha costela, mas eu nunca tinha mexido numa costela de boi. Nossa, aquelas costelas estavam fritando de uma forma tão gostosa. E ele encheu aquela frigideira de carne. E uma costela desse tamanho eu peguei, arranquei com os meus dentes. Eu não sei se eu não posso falar isso para vocês, mas eu gosto muito de comer. Embora não existe ninguém que não goste de comer, mas entre eles eu sou o pior. Na verdade, andando pelos lugares, eu só me lembro de comer. Eu tenho um celular, já é utilizado para certas coisas só. Eu vou chegar a tal hora, preparo o meu almoço. Ah, estamos indo em 4. Ah, tá, tchau. Eu só ligo para isso, né? Eu só uso o celular para isso. E naquele dia, nossa, eu comi tão bem aquelas costelas. E aí eu estava comendo aquelas costelas, mas eu vi uma coisa que eu não devia ter visto. O pastor que estava na minha frente, ele estava todo empolgado falando: pastor, sabe o que a gente faz? Mas eu vi aquelas salivas pulando da boca dele. O maior problema é que ele era leproso. Eu não sei para onde foi o sabor da carne, mas fugiu na hora. Era uma noite bem escura. Assim como numa noite escura você acende a luz e as trevas vão embora, aquele sabor delicioso que estava na minha boca também fugiu na hora. Eu já não conseguia mais comer aquelas carnes. Aquele pastor não sabia disso. Eu não sei como aquele pastor pensou sobre isso. Esse pastor Parker estava comendo tão bem a carne, mas de repente ele parou de comer. Ele continuamente insistiu para eu comer mais. Mas eu não conseguia comer. A costela que caiu saliva de um leproso. Aí o lado que estava, a costela que estava mais do meu lado, eu virei, fritei de novo. Aí e eu bloqueava a saliva com a minha mão e comi mais 2 pedaços. E vendo
aquela frigideira cheia de costela. 뒤돌아보고 Olhei 또 para 돌아보고. trás e saí olhando para trás e olhando de novo. 그 아까운 갈비. Ai, aquela costela, que desperdício. Eu não pude comer. 집에 왔습니다. Aí eu cheguei em casa. 또 목사님이 나를 Aí um pastor perguntou para mim: 목사님 나 혼자 전에 가신다며. Pastor, eu escutei que o senhor vai para a colônia dos leprosos. Sim, eu vou. Cuidado, hein? 환자들은 시험해봐요. Os leprosos vão te testar. 어떻게 시험을 하는데? Como que eles testam? 환자촌에 가면요. Se você for lá para a colônia, 보름이 흐르는 손 가지고 na mão cheia de pus, 삶은 달걀을 까준대. eles vão descascar um ovo para você. 그래가 딱 먹으라고 내 E depois eles vão pegar e dar para você comer. 살이 보는 거 앞에서 Aí na frente de todas as pessoas. 먹을 거야 안 먹을 Pastor, o senhor vai comer ou não? Eu falei: 거야. 쓸데없는 소리 하고 있어. Para de falar besteira. 무슨 그런 일이 있으려고 Você acha que isso vai acontecer? 입 다물어요. Cala a boca. 딱 이렇게 입을 막았어. E eu fiz ele ficar quieto. E depois eu fui pro meu quarto. Aí depois de um tempo, 10회를 한 3일 앞두고 faltavam uns 3 dias para a conferência. 밤에 자다가 새벽 한 3시 반쯤 Um dia eu estava dormindo e às 3 horas da madrugada eu acordei. 제가 제일 즐기는 시간이 어떤 시간인지 아세요? Sabe qual o horário que eu mais gosto? 새벽 한 3시쯤 일어나는 게 제일 즐기는 시간. Eu fico mais feliz quando eu acordo às 3 horas da madrugada. 사람은 다 잠들어 있을 때 Quando o mundo inteiro está dormindo, 나 혼자 살아있다는 게 너무너무 행복해. eu tá vivo sozinho, é muito legal isso. 정말 그 저는 혼자서 다 잠들 때 Quando todo mundo está dormindo e somente eu estou sozinho, eu tenho aquele sentimento que eu estou sozinho. 소솔밭에 큰 넓은 강가에 소나무밭이 있습니다. Lá no campo de pinheiros, na beira do rio está cheio de pinheiro. E há milhares de pessoas que se reúnem e a gente tem o retiro. E de noite, quando eu acordo e estou sozinho, 잠들어 고요하게는 그게 너무 즐거워요. todo mundo está dormindo e aquele silêncio é tão bom. 막 눈이 오고 얼음이 얼었을 때 E às vezes no inverno, quando está cheio de neve, tudo está congelado, eu vou sozinho naquele campo de pinheiro e todos os rios estão congelados e os pinheiros, aqueles ventos gelados batem naqueles pinheiros e eu pego meu carro e vou para lá. Não tem ninguém lá. 아주 차디찬 솔밭에서 Naquele lugar bem frio, à beira daquele rio congelado, 수양에 했던 걸 기억하면 너무너무 행복해. me lembrando, sentado ali, me lembrando do retiro de verão, eu fico tão feliz. Eu sou um pouco estranho. 발은 튼튼하지만 Embora meu dente seja forte, 이상해요. mas eu sou estranho. 그래 이제 한 3일 앞두고 제가 잠이 깼어요. Então, depois de 3 dias, eu acordei. 3 dias antes da conferência, eu acordei às 3 da madrugada. 그 사람들이 주변에 많이 있기 때문에 제 생각 어차피 사람들에게 이끌리고 사람 부르기 때문에 내 혼자 생각하고 싶은 대로 생각이 안 되죠. Então, porque normalmente sempre tem pessoas ao meu redor, quando eu quero pensar sozinho, mas não dá, né? Porque eu acabo misturando o pensamento deles com os meus. Então, naquele momento, eu pego o volante e eu vou dirigindo os meus pensamentos para onde eu quero. 나 혼자 촌에 갔어요. E no meu pensamento, eu fui para a colônia dos leprosos. 교회 가니까 자연히 생각이 떠오르겠죠. E aí, indo para lá, daqui a 3 dias, é lógico que eu estava pensando. 갑자기 무슨 생각이 드냐면 E de repente, o que eu pensei? 그 목사님이 한 이거 진짜 고름 묻은 손 가지고 달걀을 까줄까? Será que o que aquele pastor falou deles descascarem um ovo com a mão e me dar com a mão toda cheia de pus, será que ele vai me dar mesmo? Não, isso não faz sentido. Eu abandonei, mas de novo esse pensamento apareceu. Será que isso vai acontecer mesmo? Não, acho que não vai. 내가 그 달걀 먹어? Nossa, e aí? Será que eu tenho que comer aquele ovo? 자꾸 나 혼자 촌으로 끌리는 거야. Continuamente meu pensamento estava me dirigindo para a colônia dos leprosos. Eu nunca tinha ido para a colônia dos leprosos. 나 혼자들이 사는 그 동네. Mas aquele lugar onde os leprosos viviam. Se eu for para lá,
Como será que eles vão falar para eu comer? 어떻게 자라 그럴까? Como será que eles vão falar para onde que eles vão falar para eu dormir? 안고 자자 그럴까? Será que eles vão falar para será que eles vão me dar um quarto sozinho ou será que eles vão querer dormir abraçados comigo? 생각이 조금씩 드는 거예요. E pensando nesses leprosos, eu comecei a ficar cada vez mais preocupado. 굉장히 궁금하고 걱정스러웠어요. Realmente eu fiquei muito preocupado e curioso. 그때 저는 예배당에 붙은 집에 살았기 때문에 E porque naquele tempo eu vivia numa casa que era grudada à igreja. Quando eu abria a porta era a igreja. 예배당 문 열면 우리 방이고 그래서 E se eu abrir a igreja era o meu quarto. 제가 문을 열고 예배당에 갔어요. E aí eu abri a porta e fui para a igreja. 깊은 밤인데 E era bem noite ainda. 상 앞에서부터 주님 앞에 기도 Eu me ajoelhei diante de Deus e orei. 참 기도를 드리고 있는데 E eu estava orando. 성경 구절이 또래 내 생각 속에 떠올랐어요. Surgiu um versículo da Bíblia na minha cabeça. 마가복음에 있는 É um versículo que está em Marcos. 베다니 문둥이 시몬의 집에 Quando Jesus foi para a casa de Simão o leproso, na Betânia. Esse versículo entrou na minha cabeça. E eu fiquei assustado. 그 거룩하신 예수님, Esse Jesus que é santo, 귀하신 예수님, esse Jesus que é adorável, 진짜 높으신 예수님께서 esse Jesus todo-poderoso, 문둥이 집에를 가셨구나. ele foi para a casa de um leproso. 그 존귀하신 예수님 문둥이 집에 가셨는데 Esse Jesus todo-poderoso, ele foi para a casa do leproso. E uma pessoa como eu ir para a colônia dos leprosos, quem sou eu para rejeitar isso? 그 말씀 하나가 딱 떠오르면서 Surgindo esse versículo dentro do meu coração, 모든 나 혼자처럼 부담을 다 todo fardo que eu estava para ir para a colônia dos leprosos foi expulso por essa palavra. 그건 마치 캄캄한 방에 Assim como num quarto bem escuro, 불을 켤 때 quando a gente acende a luz, 어둠이 다 도망가듯이 em questão de momento, toda a escuridão se vai. 마음에서 나 혼자를 끓이고 부담스러우면 다 사라지는 Então, no meu coração, tudo aquela que eu estava contra ir para a colônia dos leprosos sumiu. E depois que pensamento veio? Leproso não é diferente. 문둥병 걸리면 Você também, se pegar lepra, você também é leproso. 그렇다. É verdade. 감기에 걸리면 감기 환자고. Se você pegar gripe, você está gripado. 결핵 환자든지. Se você tem tuberculose, você é um paciente de tuberculose. Se eu pegar lepra, eu também sou um leproso. 나 환자고 나 아무 차이가 없이 느껴져. Eu senti que não tinha nenhuma diferença entre mim e aqueles leprosos. 나 혼자 촌에 갔습니다. E aí eu fui para a colônia dos leprosos. 느끼시지 않습니까? E dentro do meu coração eu não tinha nenhuma coisa contra mais. Eu comi com eles, eu dormi com eles, 목욕도 하고. eu tomei banho com 제가 eles. 생각할 수 없는 일들을 그들과 같이. Realmente eu estava fazendo coisas que eu nem imaginava. 나 환자들하고 자주 왔다 갔다 하면서. Por um ano eu fui e voltei continuamente com os leprosos. E 3 pastores leprosos vieram me procurar. 관리하기위해서 왔습니다. Pastor, nós temos uma coisa para te falar. 이야기하세요. Sim, por favor, falem. 이제 목사님 말씀하시죠. Tá, pastor, agora é sua vez de contar. 무슨 얘기를 하라는 거예요? Contar o quê? 아, 우리 다 알고 있으니까. Pastor, todos nós já sabemos. Agora pode contar. 아니 뭘 얘기하라는 거예요? Mas contar o quê? 아이, 우리 다 알고 있어요. Ah, pastor, todos nós já sabemos. 전혀 이해가 안 갔어요. Eu não consegui entender. 그들이 다 알고 있다고 날 보고 이야기하래요. Eles todos estavam falando que sabiam e estavam falando para eu dizer. Mas eu não sabia do que eles estavam falando. Ai, pastor, todos nós já sabemos. Só estamos entre nós. 얘기해도 돼요. Pastor, então pode falar. Pastor, fala. 도저히 이해가 안 갔어요. Eu não consegui entender. 아니 뭘 얘기하는 거예요? Falar o quê? 알고 있습니다. Pastor, todos nós já sabemos. 그러세요? Por que o senhor continua agindo assim? 뭘 알고 있고 내가 무슨 얘기를 하는 거예요? O que é que vocês sabem? O que eu tenho que contar? 아이 목사님 진짜 그러시네. 우리 다 안다니까. Ai, pastor, todos nós já sabemos, eu já falei. Tá, então me falem o quê? Aí um dos pastores falou. 환자 맞죠? Pastor, o senhor também é leproso, né? 아, 그래 나를 나 환자로 알았어요. Eles pensavam que eu era leproso. Eu falei.
보통 나병은 자기가 걸리고 3년 후에 자기가 안 돼요. Na verdade, eu escutei que os leprosos só sabem que são leprosos depois de 3 meses, 3 anos. Então, depois de 6 anos, as pessoas ao redor sabem. Então, eu não sei direito. Daqui a 3 anos eu vou falar para vocês. Até agora não sou. E eles se assustaram. 그들이 나를 나 환자로 알고 있었어요. Eles estavam pensando que eu era leproso. 저는 분명하게 하나 압니다. Uma coisa eu sei por certo. 내 마음이 아니에요. Esse coração não é meu. 저는 피아노하고요. 올겐이 Um- 있습니다. Tenho piano e tenho órgão. 피아노가 올겐은 표면적으로 아주 같아. O piano e o órgão, por fora, parecem muito similar. Piano tem teclas, órgão também tem teclas. 전혀 다르다. Mas o jeito que toca são completamente diferentes. 현 줄에다가 한마로 때려서 소리를 내고 Então, o piano, você bate com o martelo para dar o barulho. Então, o barulho vem do bater. E o órgão assopra o ar para vibrar e fazer som. 같은 그 악기 Por fora, parecem instrumentos semelhantes. 사람들이 피아노도 금반 악기라고 말하고 올겐도 금반 악기라고 말하고 As pessoas dizem que o piano é um instrumento de tecla e o órgão também. 피아노는 줄이 있는데 Então, o piano tem fios e o órgão não tem fios. 강하고 Por isso, o piano tem um som forte e é forte. E o órgão é bem suave. 똑같아 보이지만 Por fora parece igual, 전혀 다른 mas o jeito que funcionam são diferentes. Normalmente o órgão 음악에 사용 é utilizado para músicas da igreja, né? Músicas suaves. 피아노를 E piano é utilizado para música forte. 해 보입니다. Parecem iguais. O coração das pessoas também. 돼 보이지만 Parecem iguais. 부터 나오는 마음하고 Mas o coração que sai de Jesus e o coração que sai do ser humano são muito diferentes. 여러분 어떤 사람 진짜 착해 보입니다. Tem pessoas que parecem boazinhas, 정말 아름다워 보입니다. parecem muito lindas. 인간에게서 나오는 마음은 인간의 Mas o coração que sai do ser humano é um coração de ser humano. 하나님께로부터 나오는 마음은 O coração que sai de Deus é o coração de Deus. 어느 인간도 하나님의 Qualquer ser humano que seja, não pode imitar o coração de Deus. Qualquer ser humano que seja, não pode ter o coração semelhante ao de Deus. Nunca o ser humano pode chegar ao ponto de ter o coração de Deus. Por isso, quando a gente lê a Bíblia, 강하게 느끼는 것은 uma coisa que a gente pode sentir fortemente. 1장을 읽었습니다. Hoje nós lemos João capítulo 11. 인간 사람들이 모여 있었습니다. Aqui estavam reunidos homens 가운데 juntos. 하나님이신 예수님이 서 계십니다. E entre eles tinha Jesus, o qual é Deus. 누구도 Mas nenhum deles 하나님이신 예수님이 가진 그 마음을 가진 인간은 없었습니다. não tinha nenhum ser humano que tinha o coração de Jesus Cristo. 근데 예수님이 가진 마음은 O coração que Jesus tinha 갖지 못한 마음을 가진 era um coração que nenhum ser humano podia ter. 나사로가 죽었습니다. Lázaro morreu. 하루 지나고 이틀 지나고 3일이 지나고 Passou um dia, 2, 3 dias e começou a apodrecer o corpo dele. 무덤에 갖다 넣었습니다. E as pessoas colocaram ele no túmulo. E ali ele já estava cheirando mal. 그걸 본 인간들은 뭐라고 말합니까? E vendo isso, o que os seres humanos falaram? 뭐라고 말해요? Os seres humanos que viram isso, o que eles disseram? 죽었다고 말합니다. Eles disseram que Lázaro morreu. 죽었어. Lázaro morreu. 사실이야. Isso é verdade. 맺었어. Ele parou de respirar. Acabou de bater o coração dele. O corpo dele está gelado. Ele está apodrecendo. Ele fede. Realmente, ele morreu. Quando eu estava no interior, 종종 사람이 죽습니다. no interior, às vezes as pessoas morriam. 사람 죽으면 3일장이라는 게 있는데
Lá na Coreia tem um funeral por 3 dias. E na Coreia eles deixam o corpo por 3 dias e depois eles enterram. Então, quando eu era jovem, eu fui para o funeral e eles colocavam em túmulos. Então, hoje em dia tem geladeira, tem refrigerador onde tem funeral, né? Mas naquele tempo não tinha, então ficava apodrecendo no sol. E os jovens, eles se reuniam para fazer o enterro, e um jovem tinha a responsabilidade por isso, ele cavava, e você coloca o caixão ali, você prepara alimento, você prepara o café, todos eles tinham suas partes divididas. E dentre eles tinha uma pessoa que era responsável pelo caixão. O que a pessoa fazia responsável pelo caixão? Ele trazia o caixão feito de madeira e ele acendia a luz à noite e ele fazia buracos no caixão e ele pegava a vela, derretia e colocava em todo o buraco assim do caixão. Porque quando carregava o caixão, como o corpo estava morto, derramava água. Se ele não selasse direitinho com a cera da vela, então ia sair água do caixão. Então, quando eles carregavam o caixão, porque o caixão inclinava porque eles subiam a montanha, então a pessoa que estava carregando na frente não tinha problema. Mas a pessoa que estava segurando da parte de trás, saía água da parte de caixão. E quando caía água na sua mão, mesmo que você lave 1 ano, não sai o cheiro. Você lava e continua fedendo. E se cair na sua roupa, a sua roupa acaba derretendo. Então, quando a gente carregava esse caixão, todo mundo queria ficar na frente. Carregava na frente. E se caísse a água, quem foi que derreteu a vela ontem? Tá caindo água! Nossa, o cheiro do defunto apodrecendo é terrível. Mas o importante, pessoal, mesmo que o pastor Joseph seja bonito, mas se ele morrer, ele vai ser fedido e feio. Você ficou triste com isso? Isso é que o ser humano se torna. Mesmo que seja bonito assim, se morrer, não dura muitos dias. Você apodrece e vira água. É muito sujo. Não existe nenhum cheiro igual àquele no mundo. Sabe o que cheiro é esse? É um cheiro bem próximo do perfume. É um cheiro bem ruim perto de um perfume. Eu não estudei a ciência do cheiro, mas é que cheira assim. E Lázaro morreu. Quando ele estava fedendo, sabe o que aconteceu com o corpo do Lázaro? É isso que acontece. Judéia também era um lugar quente. Eles não tinham refrigerador lá. O morto Lázaro, quando passou-se 4 dias, imagina quão podre ele devia estar. Imagina quão fedido ele devia estar. Em Judéia, eles colocaram aquele corpo numa caverna e fechou com pedra. Mas aquele cheiro estava saindo pelas pedras e estava cheirando. Nossa, estava fedendo.
As pessoas não podiam nem tampar o nariz. Tinha que fingir que não estava cheirando mal. Mas por dentro eles estavam atormentados por causa do cheiro. Essa é a condição que eles estavam. É isso que as pessoas disseram. Lázaro morreu. Lázaro morreu. Agora ele não vai poder mais sobreviver. Ele está fedendo, ele está podre, não dá, não vai dar. Todos pensaram assim. A irmã mais nova, Maria, Marta, os familiares, os judeus, todas as pessoas estavam falando assim. Mas só tinha uma pessoa que falou uma coisa diferente: Jesus. Lázaro vai viver. Lázaro está dormindo. Lázaro vai viver. Mas quem é que estava junto com essa palavra de Jesus? Quem é que estava concordando com Jesus? Quem é que estava concordando com a palavra de Jesus? Quem é que tinha um coração com Jesus? Nenhuma pessoa. Isso é o ser humano. Isso é o ser humano. O ser humano não pode ter o mesmo coração de Deus. Qualquer um de vocês que seja. Não existe nenhuma pessoa que tenha o mesmo coração de Deus. Sabe o que eles disseram? Em Isaías capítulo 55 está escrito: diz o Senhor, os meus pensamentos são diferentes dos seus pensamentos. Os meus pensamentos são diferentes dos seus pensamentos. O meu pensamento é muito superior do que os seus pensamentos. Assim como dista o céu da terra, assim também dista o meu pensamento do de vocês. Ele falou que os meus pensamentos são diferentes dos seus. O pensamento dessa irmã e de Jesus é diferente. O pensamento desse irmão é diferente do de Jesus. O pensamento daquela senhora idosa também é diferente do de Jesus. O pastor Oxu Park também tem pensamento diferente do de Jesus. O pastor Joseph também tem um pensamento diferente do de Jesus. Por que acontece isso? Porque a Bíblia fala isso. Todos seus pensamentos são diferentes dos pensamentos de Jesus. Lázaro estava no túmulo. Jesus falou que Lázaro iria viver. Mas aquele que tinha esse pensamento, somente Jesus. Nenhuma outra pessoa teve esse pensamento. Nenhuma outra pessoa pensou desse jeito. A irmã mais nova de Lázaro, Maria, a Marta também, os familiares, os judeus, as pessoas que vieram para o funeral, até os discípulos de Jesus. Somente Jesus, o único que falou que Lázaro voltaria a viver. Isso é que nós podemos dizer. Se por acaso hoje à noite, se vocês fossem as pessoas que estivessem na frente do túmulo de Lázaro, o que vocês teriam dito? Agora que eu li a Bíblia, eu posso dizer que Lázaro viveu. Mas não lendo a Bíblia, estando ali na frente do túmulo, vocês teriam dito a mesma coisa. Jesus, esse cara não é estranho? Será que ele não é débil mental? É por isso que as pessoas seguem a ele? Nossa, ele é muito estranho. Como? Ele já está morto, ele já está fedendo, já está podre, vai reviver? É por isso que os judeus querem matá-lo. Ele é muito estranho. Ele é muito doido. Como um defunto, ele pode dizer que um defunto vai reviver? É sempre assim que ele fala. Vambora.
Nós devemos ir embora. Vamos ficar longe dele. 그게 따라가. Ah, é por isso que só esses ignorantes, esses tolos é que seguem a Jesus. 그저 베드로 저 야고 저 사람들 Pedro, Tiago, todos eles são ignorantes. Será que esse Jesus sabe escrever? Somente pessoas tolas é que são enganadas. 그 대제사장 그 Os sacerdotes sabem? 그 서기관들 바리 Até os fariseus, os escribas, eles não seguem a Jesus. 그러니까 지금 무식한 É por isso que somente esses ignorantes que seguem a ele. Ele engana as pessoas. Nossa, mas isso ele tá exagerando. Ele pode mentir, mas que na medida certa. Como ele vai falar que um morto vai poder reviver? Todos vocês teriam pensado dessa forma. 역사가 Foi assim que foi na história. 예수님께서 하신 걸 알고 지금은 Nós sabemos que Jesus, ele ressuscitou ele. Agora nós sabemos que ele ficou vivo. Mas se vocês estivessem naquele lugar, vocês teriam dito a mesma coisa que os outros disseram. Irmão, você teria feito isso. Irmão, você também teria feito isso. 그의 저 와이셔츠 Até aquele pastor com uma boa veste também pensaria assim. Até aquele senhor alto também pensaria assim. Todos nós somos assim. 우리 어떻게 Como nós podemos acreditar em Deus? 여러분 정말 그 시체가 된 그 사람을 산다고 하는 예수님 말씀. Vocês, pessoal, podem aceitar a palavra de Jesus de que um defunto morto e fedido vai ressuscitar? Pessoal, para aceitar a palavra dele, tem uma condição. 그분이 하나님 Você tem que acreditar que ele é Deus. Entenderam? 알겠습니까? Quando vocês acreditarem que ele é Deus, 우리 그 말. então nós podemos acreditar na palavra dele. Tá certo? 그렇습니까? 그분은 Ele é Deus. 우리 그분은 Não existe nada que ele não possa fazer. 저는 Eu falei para vocês a história que eu fui para a colônia dos leprosos. 그날 저녁부터 나왔. Naquele dia, naquela noite, os leprosos abriram o coração para mim. Por alguns anos, 수많은 나환자, eu visitei muitas igrejas da colônia dos leprosos. 수만 명의 나환자들이 Milhares de leprosos receberam a salvação. 그 일을 E para que Deus fizesse que eu fizesse esse trabalho, 그냥 나를 Ele não simplesmente falou para eu ir. 그냥 인간 Mas o pastor Oxupar, que ser humano, 나환자의 era uma pessoa que estava resistindo em ir para a colônia dos leprosos, independente do quão bem eu quisesse fazer. 마음에 부담이 있고 Mas eu tinha fardo no meu coração e eu estava rejeitando a isso. Mas naquela noite, no dia em que eu orei, 성경 말씀 eu lembrei de um versículo da Bíblia. 예수께서 배단이 Quando Jesus foi para a casa de Simão o leproso, em Betânia. Lembrando dessa palavra, eu fiquei chocado. 하신 예수님 Jesus, o Todo-Poderoso, Jesus Santo, o Jesus maravilhoso. 그분이 Ele foi para a casa do leproso. Mas quem sou eu que estou hesitando em ir para a casa de um leproso, para a colônia dos leprosos? 제가 나환자 목사님 E eu fui até nadar com os pastores leprosos. 근데 이제 그 속옷을 막 벗어나는 제가 이렇게 이제 비누로 E assim, eu peguei e lavei minhas roupas de baixo com sabão no rio. 그 옆에 그 다른 목사님의 속옷 E como tinha também roupas de baixo dos outros pastores, eu também estava lavando também. Aí os pastores se assustaram olhando para mim e começaram a chorar. Pastor Park, o que o senhor está fazendo? Por que o senhor está lavando a roupa de um leproso? Eu sou leproso! Ele estava chorando. E eles falaram para mim. Desde que eu nasci como leproso, desde que eu fiquei leproso, todas as pessoas me rejeitaram. Mas somente o pastor Park me trata como gente. E ele chorou na minha frente.
Eu achei isso tão estranho em mim. Nossa, o que é isso? Nossa, eu sou uma pessoa má. Eu sou uma pessoa suja. Mas esse coração não é meu coração. Esse coração de amar os leprosos não é meu coração. 문둥이 시몬의 집에 가셨던 예수님 그 마음을 Jesus é que me deu o coração de amar os leprosos. Esse coração não é meu. Eu leio a Bíblia frequentemente. 여러분 내가 내 마음을 Às vezes eu leio a Bíblia com o meu coração. When I read the Bible with my heart, Eu não consigo entender a and I Bíblia. cannot understand the Bible A at all. Bíblia era chata e eu It's not ficava fun at com all. I get sono. sleepy. 어느 날 예수님의 Mas um 마음이 dia o 내어서 coração de Jesus entrou em mim. E o incrível, The amazing thing is, 내 눈으로 볼 수 없는 a 사실이 o fato que eu não conseguia enxergar, eu comecei a enxergar. 예수님이 그를 Jesus escreveu essas Jesus recorded palavras. these words, 기록하셨던 그 하나님의 영이 내 마음 안에 E 와서 quando o and Espírito when the Spirit which recorded moveu this meu moved coração my com heart, essas palavras, 이렇게 이 foi assim que ele escreveu so essas that's how he recorded palavras. these 이 words. 성경 기록 하나님의 E 마음을 através da Bíblia eu pude entender o coração de Deus. 성경 속에 하나님의 마음을 발견하고 And I Eu descobri o discovered coração de Deus dentro da Bíblia. E recebendo essa palavra no meu coração, 내가 갖지 못한 새로운 eu comecei a entrar num mundo que eu jamais havia entrado. Jesus falou para Marta, falou para Maria, falou para as pessoas que estavam reunidas lá. Ele queria dar alguma coisa para eles. 당신들이 당신을 가지고 있는 그 생각이 Não o 나오는 pensamento que vocês têm. 당신의 사고에 나오는 Não 그 o 생각, pensamento que vem da sua lógica. 하나님의 마음에 나오는 마음으로 이 성경 Mas leiam a Bíblia conforme o coração que Deus te dá. Escutem a minha palavra com o coração de Deus. Então o seu coração vai se tornar igual ao meu. Jesus falou sinceramente essas palavras para eles. Mas nenhuma pessoa aceitou a palavra de Jesus no coração. E Jesus teve pena deles. Não era pena do Lázaro que havia morrido, mas criaturas que foram criadas por Deus. Deus é quem criou o homem, mas o homem partiu de Deus. Desde Adão, nós começamos a ser enganados por Satanás, vivendo uma vida enganados por Satanás, vindo o Filho de Deus. O ser humano, Jesus descobriu a imagem do ser humano que não consegue receber a palavra de Deus. Por isso que Jesus chorou. Hoje também, Jesus, quando nos vê, Ele chora. Nós temos muitas experiências no mundo, nós aprendemos muitas coisas, nós sabemos de muitas coisas, mas nós colocamos todas essas coisas acima e julgamos as coisas. Isso é bom, isso é mal, isso é caro, isso é barato, isso é necessário, isso é prejuízo, isso é bom, isso é mal. Todos vocês estão com o seu conceito. Todos vocês estão com o seu julgamento. Sabe de onde veio esse julgamento? Veio de Satanás. Satanás encheu esse mundo com desconfiança. Embora as pessoas vivam nessa cidade, mas não tem ninguém que elas possam confiar. Mas as pessoas fazem o quê? Somente acreditam em si mesmos. Porque não conseguem acreditar em mais ninguém. Estão acreditando em si mesmos. E eles pensam que o seu pensamento está correto. Eles acham que o que eles viram com os olhos e julgaram está certo. Eles pensam que a experiência deles está certa. Eles pensam que o seu julgamento está correto. Mas o incrível é que o julgamento do homem é diferente do julgamento de Deus. E por isso, com esse julgamento, nós não podemos receber a palavra de Deus. Com esse julgamento, não podemos aceitar a palavra de Jesus. Parece que nós acreditamos bem em Deus, mas as pessoas estão no mundo do coração diferente do de Jesus. Jesus se aproximou do túmulo
이제 예수님께서 무덤 E Jesus chegou até a frente do túmulo. Por quê? Why? Porque ele queria ressuscitar Lázaro. Raise Lazarus. 예수님은 Antes de Jesus levantar Lázaro, Lord Jesus raises Lazarus. 누군가가 예수님과 마음을 ele queria que alguém estivesse unido de coração com ele. 근데 예수님 둘러서는 그 Mas 많은 dentre 사람 tantas 가운데 pessoas que estavam ali ao redor de Jesus, nenhuma pessoa uniu seu coração com o de Jesus. United his heart with Jesus. 사람들은 As pessoas dizem. What people say. Dizem o quê? What do they say? 지도자는 Diz que o líder sempre está sozinho. Always lonely. 지도자는 참 고독하다고 말. That the leader O líder sempre está sozinho. 이게 대학에서 한국 대학 Então, na Coreia, quando faz o vestibular, 5% 정도 아주 상위권에 5%, tem o 25% que está no topo. 아주 머리가 As pessoas bem inteligentes. 제일 밑에 E tem a parte mais baixa de 5%. 그걸 가지고 이제 자갈 밭이라고 Você chama eles de campo de pedra. 머리가 정말 Por quê? Porque o cérebro é como pedra. 시멘트 같다고 Ou cimento, né? Cérebro de cimento. Então, tem o topo, 5% que é bem inteligente, e tem a base, 5% que é cabeça de pedra. E no meio, and then in the middle 대부분 사람들이 그게 está ali a maioria das pessoas. people are gathered there. 성적을 분포하면 Então, quando você vê as notas, 막그 대학 입시할 때 보면 막 1점 na Coreia, para entrar na faculdade, é a diferença de 1 ponto. Há pessoas, Who don't make it by 0.1 vocês podem ver essa linha, that line, cut off line. não só com notas, a mesma coisa com a lógica. 그한 아주 뛰어난 Tem algumas pessoas que têm uma lógica muito brilhante, 아주 아무 생각 mas tem aquela base, aquelas pessoas que estão no chão ali, que vivem sem pensar. 그리고 사람들의 생각의 흐름이 참 E ali no meio, como a maioria das pessoas pensam, estão ali, a maioria. 그걸 가지고 이제 E isso a gente chama So you call that the de mainstream, meio. right? 자, 이제 거의 민중의 사람들. Então a maioria dessas pessoas estão ali naquele meio. 그리고 그 다음에 아주 뛰어난 5%. E as pessoas que estão no topo, os brilhantes 5%, quando a gente vê na história, But when you look at history, 상위 프로보다 더 높은 위의 머리를 가진 사람들이 아주 드물게 나타납니다. ocasionalmente surgem pessoas raramente que estão acima desses 5%.
piloto. 이 비행기는 3명이 E o outro piloto falou, há 3 pessoas que estão controlando esse avião. 옛날에는 비행기 항법사 뭐 이런 Antigamente tinha um monte de gente controlando, 그래서 이제 비행기 회사에서 제작하는 mas agora na companhia aérea, 비행기의 인건비 para diminuir o salário, para não ter muita gente assim para pagar o salário, eles precisavam do mínimo de pessoas possível. E agora eles têm 3 pessoas conduzindo o avião. O piloto, copiloto e terceiro computador. Então esses 3 controlam o avião. 이제 비행기가 Então quando o avião aterriza, Take off. 되면 안전벨트 a pessoa coloquem o cinto de segurança, coloquem suas malas no bagageiro e coloquem seus assentos no lugar. E aí o piloto principal, ele vai correndo, né? In the runway, Ele corre. and it moves in the runway. 보통 이제 한 300km, 시속 300km 되면 보통 Normalmente quando chega a uma velocidade de 300 km por hora, ele aterriza. 가 무게를 Porque a velocidade pegou o peso. 가 있을 때 무게는 Então, quando tem peso, então sumiu quando tem velocidade, sumiu o peso. Então, quando tem velocidade, Don't stone will not fall. 낮아지면 돌멩이 então a pedra voa. Mas quando acaba a velocidade, a pedra cai. Então, é assim que o avião aterriza. Aí chega numa certa altitude. Normalmente, jatinhos, eu aprendi o quê? 제뜨기는 날개가 Os jatinhos têm asas menores. Por quê? 날개가 부딪히고 Porque quando bate muito vento na asa, não dá para ir rápido. Então, os jatinhos têm asas menores, mas sobem bem alto. 35,000 feet 35 mil pés. 정확히 말하면 한 10,000m 10 mil metros. 예, 한 10km 정도 땅에서 뭐 Eles vão a 10 quilômetros da Terra. 이상 이제 Então, eles saem 10 quilômetros da Terra. Por que eles têm que ter bem alto? Porque quando quebra o avião, 높이 떠야 그 사이에 내리 porque quando ele está bem alto, ele pode procurar um lugar para pousar. Place to land. Quando quebra o avião, a vida dele está na sua altitude. 그래 이제 비행기가 딱 어느 정도 고도를 Quando o avião pega uma certa altitude, Altitude. então o que acontece? 비행기를 안전한 고도에 잡고 난 컴퓨터 Esse avião ele já pega uma certa altitude e você passa esse avião para o computador. Passando esse avião para o computador, Computer. 비행기가 정상적으로 quando o avião está voando normal, 비행기 기내 안에 안전벨트 então some o sinal do cinto de segurança. Aí as pessoas podem ir para o banheiro, podem se mexer. 그때부터 Desde então é o computador que está controlando. Porque dentro do computador tem um controle. De Seul até Nova York tem um programa exato. Accurately from Seoul to New York. 프로그램에 의해서 이제 컴퓨터가 비행기 Então, através desse programa, o avião é controlado. 방에 센서 E nos 4 cantos do computador tem controle, ele sente, né, quão rápido é o vento, 내고 a velocidade do avião. 부는 바람이 클 때 And when there's a big E tailwind, quando abre a asa do avião, speed of the plane. 컴퓨터가 então o computador ele controla tudo. Quando o vento está para a direita, então o avião empurra para a esquerda. To the left. 그래서 정확하게 뉴욕 존 F 케네디 공항을 가도록 프로그램이 Mas o programa do computador é programado para chegar exatamente no aeroporto JFK. Então o que ele faz? Ele coloca o avião numa certa altitude, aí com o monitor eles atendem o telefone, e aí se tiver algum problema o avião faz um banheiro, e é só isso que ele vê. Não é o piloto que controla o avião, é o computador que voa o avião, faz voar o avião. Então quando você acha o programa do avião, dentre os programas você procura Nova York e é o programa que vai para Londres, o programa que vai para Los Angeles, e assim você confia esse avião para o computador. E exatamente esse programa vai levar o avião
para aquele lugar programado. Então, tem o programa que controla o avião. E por isso que através desse programa o avião vai achar o caminho para Nova York. Pessoal, Satanás é muito mais inteligente do que o homem. Satanás não fez esse programa no avião. Ele fez um programa no seu pensamento. Ele colocou nesse programa você fica contra Deus. Ele colocou o programa de você cometer pecado e fazer maldade. Ele colocou o programa para você fracassar. Mesmo que você queira acreditar em Deus, você continuamente é arrastado para o pecado. Mesmo que você queira servir a Deus, o seu coração, sem você saber, fica contra Deus. Mesmo que você queira unir seu coração com Jesus, seu coração cada vez mais vai ficando diferente. Eu fui para a Mongólia, fiz uma conferência. E a gente teve um tempo de descanso e eu andei a cavalo. Eu gosto de andar a cavalo. Eu não ando bem de cavalo, mas no começo eu peguei o cavalo. E o cavalo também tem o pensamento dele. Quando a gente fica inseguro, o cavalo, ele quer ir no seu caminho. Mas quando o cavaleiro ele pega bem o cavalo, e o cavalo não pode fazer nada, então quando a gente começa a ir, assim, a gente não segura bem as rédeas, o cavalo quer ir do jeito que ele quer. E quando o cavalo anda, ele anda assim. Mas quando o cavalo corre, anda assim. Quando ele começa a correr assim, com as pernas juntas, daí é bem legal. E aí que você começa a subir e descer seu corpo. Eu sei só como controlar um pouquinho. E eu estava andando a cavalo num campo plano e estava bem legal. Mas o cavalo não quer ir para um lugar assim que desce. Porque o cavalo, ele tem outro joanete aqui, e daí ele cai fácil, né? Então ele quer só subir. E eu pensei, se ele for para cima, ele vai cansar, então é melhor descer. Daí eu puxei ele, aí eu tentei colocar ele para essa posição, mas ele parou e começou a dar volta. Porque ele sabia que eu era um iniciante. Por isso, o cavalo continuamente quer insistir na sua vontade. Então, quando esse mongol pegou o cavalo não podia fazer nada. E ele só fez conforme o desejo do cavaleiro. Daí eu subi. Aí o cavalo me reconheceu. Oi, Pastor Park, você está em mim? Aí o cavalo ia para onde ele queria. Eu queria conduzi-lo conforme a minha vontade, mas ele me desprezava. Aí eu chamei aquele mongol. Aí eu falei, por que esse cavalo não me obedece? Aí o homem falou, porque tem os pôneis ali naquele lado e é para onde que eles querem ir. É a natureza deles. E porque para o cavalo é perigoso descer, por isso que ele quer subir a montanha. Aí por isso eu peguei o cavalo, aí eu fiquei chutando a bunda dele, e aí eu gritei, corre! E ele correu. Aí depois eu peguei o cavalo, controlei ele e depois voltei para casa. A próxima vez eu vou pegar bem forte o cavalo. Eu sei que se eu continuar assim, eu vou conseguir controlar o cavalo, mas eu ainda sou iniciante. Quando eu andei a cavalo, o cavalo ficou relaxado. Quando esse cara está aqui montado em mim, eu posso ir para onde eu quero. O cavalo é bem inteligente. Mas quando um profissional sobe no cavalo, o cavalo, ele obedece. Porque tem chicote. O cavalo é assim.
여러분 우리의 Pessoal, o nosso pensamento, 마귀가 프로그램을 Satanás colocou um programa para ir para onde? Let's go where? Para o lado do mal. Pessoal, se vocês pensarem bem, vocês vão ver que é assim. Vocês queriam servir a Deus, não é? 베드로가 Pedro falou: Peter said, 내가 주와 함께 eu vou morrer com o Senhor. Eu não vou te negar. "Now you, Lord." Mesmo que eu tenha que morrer, eu não vou te negar. Ele queria ir por esse lado, mas ele estava correndo. Running. Mas quando Pedro viu, ele estava dando a meia volta. Ele negou a Jesus. Por quê? Why? 사탄이 그 Porque Satanás colocou esse programa dentro do ser humano. 비행기가 LA 가도록 프로그램 Assim como foi colocado um programa de ir para Los Angeles no avião, assim como foi colocado um programa de ir para Nova York, 하나님을 대적하는 Satanás colocou um programa para a gente ficar contra Go Deus. against God. 여러분 아무리 예수를 잘 믿는 Mesmo que a gente decida no coração de querer acreditar bem em Jesus, 여러분 사람들은 사탄 as pessoas são enganadas por By Satanás. Satan. 내가 마음을 다해 믿으면 되겠지. Ah, tudo que eu tenho que fazer é acreditar bem, é só eu orar bastante, 죄를 안 지으면 되겠지. é só não cometer pecado, é só ler a Bíblia, é só fazer boas obras. Do good. As pessoas pensam assim. People believe. 자기가 결심한 그것을 믿습니다. Elas acreditam que elas podem fazer o que elas se determinam a fazer, mas elas se determinam e elas tentam fazer. Mas o programa do seu pensamento continuamente quer te levar para o lado da carne, para o lado da lascívia, para o lado da maldade, para o lado da arrogância, para o lado da maldade, para o lado da mentira. People this. As pessoas vêm em mim e oram: 어, 주님, Senhor, por favor, me perdoe. Eu não queria fazer isso. 하나님 내가 오늘부터 Mas a partir de hoje eu vou te servir bem, Senhor. Eu não vou mais cometer pecado. Eu vou ser obediente à tua palavra. Por favor, perdoe-me. Eu não vou mais agir desse jeito. Muitas pessoas agem dessa forma. Vocês também fizeram isso, não é? That right? 얼마나 많은 Tantas pessoas fizeram isso. People did that. 그리고 다시 이제 삽니다. And people go on E and de novo as pessoas voltam à sua vida e se esquecem disso. Desculpa eu falar isso. Mas depois que meu estômago ficou bom, eu fiquei bem saudável. 제가 이제 좀 있으면 이런 Daqui a pouco eu vou fazer 70 anos. Quando eu era criança, meu corpo era fraco. 제가 내 난생 요즘 Eu nunca fui tão saudável como hoje em dia. in my life to be as healthy as I am now. 제가 비행기도 많이 Agora eu ando bastante de avião, eu ando bastante de carro. 제가 막 거의 이렇게 뭐 한번 지나면 그 파라과이에서 아르헨티나 거쳐 서울까지 와서 바로 그 이튿날 정상지 업무라 사람들 감사합니다. Então, eu voltei do Paraguai, passei para a Argentina e fui para Seul e minha vida já estava normal no dia seguinte. As pessoas se assustaram. 부산 가면 부산 이제 주일 예배를 마치고 부산 가서 저녁 예배 드리고 그날 밤에 서울. Então, normalmente eu tive culto do domingo em Busan, depois eu voltei para Seul. 한 1000km 가까이 E foi quase 1000 quilômetros. Mas eu voltei para minha vida normal. E Deus me deu esse corpo saudável. Mas o problema é que a comida é tão gostosa. Ai, pessoal, é assim. Por isso, todos os dias eu me preocupo. 술안 마시고 술 마시면 절대 Eu acho que se eu bebesse, eu nunca conseguiria parar de beber. I don't think I could quit drinking. Nossa, eu comi demais. Ai, para pastor, nossa, eu tô tão barrigudo. Uma vez eu tirei uma foto com os irmãos e minha barriga estava assim toda saliente. Nossa, estava tão feio. Aí quando eu falo, quando vão tirar foto, vai, tira foto logo, tira foto, tira logo, tira logo. Hurry up and take a picture. Hurry up. Eu fiz isso. But I did. Eu estava comendo e eu pensei, não, hoje eu vou comer menos. Mas a comida estava tão gostosa. Quando as crianças comem pão, eu quero pegar delas e comer. 제 나이 때 되면 아이들 음식 안 먹고 Então, na minha idade, eu não quero pegar, as pessoas não querem pegar comida de criança, né? Mas pão é tão gostoso, até na minha idade eu gosto dessas coisas. Não, hoje eu vou comer menos. Aí eu sento na mesa. Quando entra uma colher de arroz na minha boca, eu me esqueço de tudo. Aí depois que eu acabo de comer, When it's over, ai, eu comi demais. too much. Sempre acontece isso. 나 진짜 Ah, mas eu tenho que comer menos. Ah, eu tenho que comer menos. 나 진짜 나 진짜 그뭐 사람이 이렇게 중심이 없어. Ai, se uma pessoa não tiver foco, como é que vai ser?
É feio diante das pessoas. Eu pareço um porco. Não, eu vou comer menos. Eu vou colocar minha barriga para dentro. Nossa, mas realmente não dá. Quando eu lembrei de quando eu era jovem, quando meu estômago não era bom. Por que as pessoas não conseguem controlar seu peso? Eu pensava assim, mas eu não consigo fazer isso. Eu tentei várias vezes. Hoje eu vou comer menos. A última vez que a gente fez jejum por 3 dias por causa da igreja. Depois de jejuar, o irmão falou, acabou o jejum, vamos lá comer uma sopa de carne. E a gente foi comer sopa de carne. E agora no outono está chovendo muito. E derreteu todas as acelgas. Uma acelga custa $2, na verdade. Agora custa 30, $40. E no restaurante eles falam, peçam por carne, não peçam por acelga. Alguns restaurantes eles cobram $2 o prato de kimchi. E quando eu fui naquele restaurante de sopa de carne, eles deram um kimchi inteiro. E eles estavam trazendo a comida que a gente pediu. Antes de comer, eu olhei para o kimchi. Nossa, que delicioso que deve ser. Era aquele kimchi assim, a selga inteira, né? Aí eu peguei uma folha desse tamanho, era bem vermelhinho, e eu mastiguei. Nossa, tava uma delícia. Nossa, eu não tô com o estômago legal. Será que eu posso comer? Porque eu tô estômago vazio. Mas eu já comi um, vou comer só mais um. Nossa, o ser humano é assim. O coração do ser humano muda tanto. Quando eu não estava vendo comida, não estava sentindo isso. Quando você não vê comida, você não quer comer. Mas quando você vê comida, seu coração muda. Depois disso, eu comi 3 daquelas acelgas inteiras, assim. Sabe o que o meu interior falou? Senhor, é demais. Você está exagerando, você só pensa na sua boca, você não pensa no seu estômago. E eu fiquei depois por alguns dias com dor, né? Aí eu pensei, não tem problema. Realmente, eu sou esse tipo de pessoa. Um dia eu olhei para minha pessoa. Assim como eu decidi comer menos. Vocês decidiram ter uma boa vida espiritual, não é? Não é parecido comigo, né? Vocês querem fazer bem. Vocês querem fazer bem. Vocês querem orar. Vocês não querem cometer pecado. Vocês querem ser bons. Vocês não querem ter coração lascivo. Mas não dá, né? Por quê? Porque o programa foi feito assim. Por muitos anos, Satanás está nos dominando. Se o nosso coração combinar com o de Jesus, então Satanás vai perder todos os seus homens, não vai ter mais nenhum escravo dele. Mas, dominando o homem, através da sabedoria, experiência, educação, essas coisas, Satanás fez com que os nossos ideais fossem diferentes do de Deus. Se Deus falou que vai viver, então não vai viver? Se Deus falou que vai abrir os olhos, não vai abrir os olhos? Se aquele homem que está apodrecendo, vai sobreviver, se Deus falou isso, não vai sobreviver? Mas não houve ninguém que aceitou a palavra de Deus. Ninguém aceitou. Por isso, Jesus derramou lágrima. Ele chorou. Ele teve pena das pessoas. O que essas pessoas sabem? Se a gente nasceu, vamos supor que vamos dizer em questão ao pecado. Eu por 67 anos, mesmo que eu somente tenha estudado por 67 anos, eu somente posso saber um pedaço do que o mundo nos mostra, né? Eu assisti o filme Ben-Hur.
Se eu estou falando toda hora do Ben-Hur, eu acho que vocês vão pensar que eu assisto todo dia Ben-Hur, né? Não, mas eu assisti só 3 vezes. Por isso que eu não posso falar tudo. Por isso, eu me lembro muito do Ben-Hur. O cônsul, ele brigou contra os piratas e ele caiu no oceano. E daí o Ben-Hur foi e salvou esse cônsul. Ah, se quer ser um ator, você tem que nadar bem, você tem que praticar bastante, né? Nossa, quando o Ben-Hur, ele mergulhou, nossa, foi tão lindo. Eu também, como o Ben-Hur, eu pulei no rio, mas a minha barriga chegou primeiro do que a minha cabeça. Então, Ben-Hur foi, pulou, nadou e salvou o cônsul. Depois ele colocou em cima de um pedaço de madeira. E aí o cônsul, ele acordou? Não, quer dizer, ele estava desmaiado e acordou. Depois que ele acordou, ele viu o navio dele queimando e caindo na água, afundando. E aí ele olhou ao redor e o cônsul pensou, ai meu Deus, nós fomos derrotados pelos piratas. Nós fomos derrotados pelos piratas. Como eu posso olhar para o rosto do rei de Roma? Com que cara eu vou aparecer diante do povo de Roma? Ele tentou se matar com uma faca. E Ben-Hur pegou essa faca, segurou. É força contra força. Mas como o Ben-Hur era mais jovem, ele era mais forte. Daí ele tirou essa faca. E aí o cônsul falou. Número 44, qual é o seu nome? Judá Ben-Hur. Judá Ben-Hur. Deixa eu morrer. Mas do outro lado, ele conseguiu ver os navios. Ele viu os navios. Aí o cônsul falou, com certeza são navios dos piratas. Agora está ótimo. Você vai ser livre e como eu desejo, eu vou morrer. Aí o navio começou a se aproximar. Nossa, parece que são navios de Roma. O quê? Ele ficou assustado. E ele começou a abanar. E aí veio os navios. E o cônsul subiu no navio. Os soldados, eles cumprimentaram do jeito deles. Aí o oficial falou, o senhor, essa vez, obteve uma grande vitória. A gente perdeu alguns navios, mas nós destruímos completamente os piratas. Aí ele ficou assustado. Ah, nós vencemos. E sem saber disso, eu queria me matar. Porque o cônsul, ele era humano. Ele só viu o seu navio afundando com fogo no mar. Mas ele não tinha olhos para enxergar os inúmeros navios dele que estavam por vir. As pessoas conseguem enxergar só um lado. Tem pessoas que têm olho na frente e olho atrás? Não! Realmente, se você quer olhar atrás, você tem que colocar um retrovisor e olhar para trás. Senão você nunca vai ver atrás de você. As pessoas sempre olham para um lado. O seu pensamento começa onde? Começa de onde você vê. Então, dependendo de onde você olha, para onde você olhar, porque aquele cônsul não tinha olhos para enxergar os outros navios. Embora Roma tivesse vencido, a única coisa que ele podia enxergar, ele só conseguia enxergar que o navio dele estava pegando fogo e estava afundando no mar. E o cônsul ficou assustado. Eu destruí a cidade de Roma e eu fui derrotado pelos piratas. Ai, que tristeza! Como com essa imagem eu vou poder ir para diante do imperador? Eu me chamo de cônsul de Roma. Como eu vou poder olhar para o rosto dos romanos? É melhor eu morrer. E ele tentou se matar.
나를 말리지 마. Judá Ben-Hur, não tente me impedir, eu quero morrer assim. 패해가지고 황제 앞에 서기 싫어. Eu não quero com essa imagem ir para diante do imperador. Deixe-me morrer, Judá Ben-Hur. 정확하게 판단. Mas parecia que ele tinha julgado corretamente. Mas ele não viu o que estava atrás daquilo. That's what the judge Esse é o julgamento do homem. 여러분 눈이 뒤에 없어. Vocês não têm olho atrás. 여러분은 과거도 볼 수. Vocês não podem ver o passado. Vocês não podem ver o futuro. 여러분 듣는 것도 Até o que vocês escutam 사청 주파수라는 거지. tem uma coisa chamada frequência da audição. 안에 그만 들어. Você só pode escutar o que está dentro dessa frequência. 만 볼 수. Você somente pode enxergar o que está diante dos seus olhos. Por mais que você tenha escutado e visto direito, você não escutou tudo e você não viu tudo. 여러분의 생각들 한 곳에 국한돼 있어. Vocês estão one way. só olhando para um lado. E Satanás fez isso para enganar vocês. E conduz vocês para um pensamento contrário de Jesus. Os seus pensamentos jamais podem unir seu coração com Deus. Na Bíblia, 어떻게 예수님의 마음을 받아들여? eu descobri como eu posso receber o coração de Jesus. 내 마음속에 내 생각하고 다른 Por isso, o meu coração, que é diferente de Jesus, 걸 받아들였습니다. I accept eu aceitei o coração de Jesus. 달라지기 시작했어요. E desde então eu comecei a mudar. 내가 나 앉아 천어가면서 생각했습니다. as I went Indo para a colônia dos leprosos, eu pensei, comendo com eles, bebendo com eles. Ah, esse não é o meu coração. Ah, eu não posso fazer isso. Eu jamais posso estar tão próximo deles. Eu não posso amar os leprosos. Isso é Jesus. 예수님이 내 안에 오셨을 때 나는 가능해. Quando Jesus está vivo em mim, então tudo é 예수님 possível. 마음을 받았을 때 나는 예수님처럼 할 수가 있어. Quando eu recebo Jesus no coração, eu posso agir como Jesus, mas eu não posso servir ao Senhor. 12년 Em 1962, depois que eu recebi o perdão dos pecados, 내 마음에 모셨어요. eu recebi Jesus no meu coração. 저는 제 생각 가지고 Até então, eu vivi com o meu pensamento. 믿고 싶어도 Eu queria acreditar em Jesus e por isso eu sempre me esforçava. 그 핸델 오라토리오가 오는 Hoje, entre o Handel Oratórios, a gente escutou nós como we like sheep. ovelhas. Nós íamos para o lado que nós queríamos. Realmente, nós vivíamos desse jeito. 핸델이 이사야 53장 이야기. Handel está falando sobre Isaías capítulo 53. Isso que fala Isaías capítulo 53. Nós éramos como ovelhas desgarradas, que íamos para onde a gente queria, não conforme a vontade de Deus. A gente seguiu o nosso desejo, a nossa cobiça, a nossa ambição, o meu pensamento. A gente seguiu essas coisas. Isso é diferente de Deus. A Bíblia nos fala. 정확하게 어느 날 나를 Um dia eu vi a minha pessoa. 내가 얼마나 더럽고 Quão sujo, mau eu sou. Dirty, filthy human I was. 그럼 나는 나가 잘난 줄 알았어. Mas eu pensava que eu era bom. Eu pensava que eu era inteligente. Eu pensava que eu era bonzinho. 나는 그게 정확하게 느낀 Mas uma coisa que eu descobri é que meu julgamento é mau. 제가 그때 군대 지원하려고 시험을 Naquele tempo, eu fiz um teste para entrar no exército. 좀 좋은 군대도 아닌데 Então, não era academia, não era uma boa academia militar. Mas eu tinha o dente quebrado e aí eu não passei por causa desse teste físico. E pela primeira vez eu vi a minha pessoa. 그 시험에 떨어진 인간이 E- 내가 잘났다고 생각해. Uma pessoa que não conseguiu passar nessa escola militar. That day, for the first time, I Nossa, 얼마나 악하고 pela primeira vez eu vi a minha pessoa. Nossa, quão sujo e mau eu era. 판단이 얼마나 잘못된 거. Quão errado é o meu julgamento. 내가 그때 정확하게 Naquele tempo eu percebi uma 내 coisa. 생각을 따라가면 Se eu seguir o meu pensamento, 나는 망할 수밖에 eu somente posso fracassar. 내가 이 판단을 내가 믿으면 Se eu acreditar no meu 내가 julgamento, 망한다는 정확하게 알 수가 있어. eu podia saber que eu somente poderia fracassar. E desde então eu decidi não acreditar mais em mim mesmo. Eu decidi não aceitar mais meu julgamento. Embora eu tivesse esse julgamento, mas meu julgamento não é correto. Meu pensamento não é correto. Eu sempre penso do meu lado. E daí eu joguei fora o meu pensamento. E desde então começou a acontecer uma coisa incrível.
o pensamento de Jesus entrou no meu coração e eu pude acreditar no Senhor. Desde então que Jesus entrou no meu coração, todos os meus pecados foram perdoados 놀라운 일이 일어나기 시작했습니다. e incríveis coisas começaram a acontecer. Eu comecei a mudar. Eu comecei a ser transformado. Frequentemente eu sinto, 나는 나를 안 믿어. eu não acredito em mim mesmo. 어떤 인간인지는 Eu sei quem eu sou. 난 자주 생각합니다. Eu frequentemente penso, 내 마음 아니야. esse coração não é meu. 난 이런 마음 없어. Eu não tinha esse coração. 예수님의 마음. Esse coração é de Jesus. 당신의 마음을 내게 넣어 주셨어요. Jesus colocou o coração dele em mim. 거하고 계셔. Jesus está trabalhando assim dentro de mim. Esse coração é de Deus, não é meu. Eu não posso amar aquela pessoa. Eu não posso vencer esse sofrimento. Eu não posso. Eu sempre mudava o meu coração. Como eu pude fazer até agora esse trabalho? Não, esse coração não é meu. Esse é o coração de Jesus. Jesus entrou no meu coração. Eu soube disso. Vocês também. 예수님의 마음을 받지 Se vocês não receberem o coração de Jesus, 않으면 하나님과 마음을 같이 하세요. vocês jamais vão poder unir o seu coração com Deus. 그래서 사람들이 자기를 발견. Por isso, as pessoas têm que conhecer a sua imagem, 자기 생각을 버려. têm que jogar fora o seu pensamento 하나님의 말씀을 받아. e têm que aceitar a palavra de Deus. 자기가 볼 때 죽었을지라도 Although they may be dead in their own eyes, Mesmo que quando eu veja é morto, mas agora eu não vou mais acreditar no meu julgamento. Eu vou aceitar o julgamento de Jesus como meu julgamento. Embora quando eu vejo ele morreu, mas se Jesus falou que ele está vivo, então ele está 내가 vivo. 볼 때 죄가 많지만 Quando eu vejo, embora pareça que eu tenha muito pecado, mas se Jesus falou que eu estou limpo, então eu estou limpo. 저는 내 판단으로 살았습니다. Antes eu vivia com o meu julgamento, 내가 예수님의 판단, mas depois eu recebi o julgamento de Jesus. 예수님의 내 안에 일을 할 Desde então, Jesus começou a trabalhar dentro de mim. 놀라웠어요. Foi incrível. 복수라는 인간이 도저히 할 수 없는 일을 O ser humano chamado Pagoksu não podia fazer isso. I could never do on my own. 자주자주 저는 느낍니다. Frequentemente eu sinto 내 안에 있는 이 평안, essa paz que eu tenho no meio, dentro de mim, essa felicidade que eu tenho dentro de mim, essa fé que eu tenho dentro de mim, essa esperança. Isso não é meu, 예수님의 é de Jesus. 내가 가진 마음도 예수님의 것이고 O coração que eu tenho é de 내가 Jesus. 가진 의도 A 예수님의 justiça que eu tenho é de Jesus. 내가 가진 거룩함도 예수님. Essa santidade que eu tenho é de Jesus também. 난 이렇게 할 수 없기 때문에 Porque eu não posso fazer isso. 예수님의 것을 Eu recebi o que é de Jesus. 예수로 말미암아 살게 됐어요. E assim, desde então, comecei a viver pelas coisas de Jesus. 살아 일하는 E assim eu pude ver Deus vivendo dentro de mim e trabalhando. Todos vocês, que vocês abandonem a si mesmos. 사랑하고 계시죠. Vocês se amam, né? 이런 생각을 버리십시오. Joguem fora seus 그래야 pensamentos. 예수님과 마음을 같이 하시죠. Porque assim você vai poder unir seu coração com o de Deus e vão poder receber a graça de Deus. 우리가 모두 다 거듭나고 변화. Por isso, essa vez, vamos receber o perdão dos pecados e vamos ser transformados. Os Estados Unidos têm que acordar espiritualmente. Os Estados Unidos era um país muito lindo, era um país abençoado, era um país muito bom. 우리 인간의 마음을 황폐케 해서 Mas o nosso coração ficou corrupto. America became Os Estados Unidos defiled. caiu no pecado. Não com o nosso coração, mas com o coração de Jesus. Vamos renovar os Estados Unidos. 복음을 위해서 삽시다. Vamos viver pelo Evangelho. 자신을 드리고 Vamos entregar a nossa pessoa para Deus. Vamos dar a nossa vida. 산을 드리고 Vamos dar os nossos bens. Vamos dar os nossos filhos. Vamos somente servir a Deus. Vamos ser estas pessoas. 여러분들을 통해서 Porque assim, através de vocês, assim como Dear Mood, 바울처럼 assim, apóstolo Paulo, como Pedro, 여러분 속에 일하시며 se ele trabalhar dentro de vocês, 새롭게 할 수 있습니다. ele pode renovar os Estados Unidos. 미국을 축복해 주십시오. Os Estados Unidos abençoe, que Deus abençoe os Estados Unidos e através dessas pessoas hoje, que os Estados Unidos possam ser abençoados. 아름다운 복을 위하여 E que para essa bênção de Deus, vamos jogar fora a ambição da nossa carne, vamos entregar a nossa pessoa para Deus, e que a vontade de Deus seja estabelecida nos Estados Unidos. E Deus, eu dou a minha vida para o Senhor, eu quero dar tudo para o Senhor, que o Senhor me aceite. 그렇게 되기를 Eu espero que aconteça isso.
Quem quer que aconteça isso, levanta a mão. Amém? 할렐루야. Aleluia. 하나님이 여러분을 축복하실 줄로. Eu acredito que Deus lhes abençoará. Levante bem alto a sua mão. Eu desejo com que Deus segure a sua mão. Vamos orar.